uma comunidade, de uma família, ele destrói tudo. Por que nós precisamos falar de restauração? Porque o pecado entrou no meio de algumas famílias e destruiu as famílias. O pecado entrou no meio de algumas igrejas, e as igrejas hoje a gente não, às vezes reclama, mas o Deus que curou no passado é o mesmo Deus que estamos adorando nessa noite. E por que as coisas não acontecem? É culpa dele? Não. Muitas vezes é culpa nossa. Então é importante falar de restauração, porque a necessidade de restauração ocorre exclusivamente por conta do poder devastador do pecado na vida do homem. Lembremos que só há restauração naquilo que foi quebrado, verificado e destruído. Dá para entender isso? Eu estou falando para pessoas aqui que não são pessoas perfeitas não, irmão. Todos nós aqui temos uma área da nossa vida que precisa de restauração. Todos nós. Glória a Deus. É por isso que eu estou sempre pensar nesse sentido. Amém, irmãos? Amém. O pecado traz consigo muita dor, tristeza, consequências terríveis, nefastas e destrutíveis para o ser humano, para o meio que vive, e sobretudo da comunhão do homem com Deus. Onde o pecado chega, onde ele toca, ele corrói, ele torna ressequido, ele torna amaldiçoado, ele torna inválido. É tempo de restauração, porque Deus quer restaurar nessa noite algumas pessoas aqui, no seu casamento, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida espiritual. O pecado só traz desgraça. E nós vamos ver nesse texto o que eu estou falando. Acompanha comigo o capítulo 32, versículo 30, por favor. Porque os filhos de Israel, os filhos de Judá, não fizeram senão mal perante mim, desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para a minha ira e para meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que a edifiquei até o dia de hoje, para que eu a removesse da minha presença. Por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel e os filhos de Judá, para me provocarem a ira, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Viraram minhas costas e não o rosto, ainda que eu começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, e para profanarem, edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente, fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Olha aqui, o pecado entrou na nação de Deus de tal forma, chegou um tempo que Deus falou, basta. O pecado, ele permeou todas as... Quando você lê esse texto, você percebe que o pecado permeia todas as camadas da sociedade. O pecado degenera aquilo que deveria ser luz, o pecado traz como trevas. E nós não estamos falando de um povo ímpio como os babilônicos. Nós estamos falando do povo de Judá. Não estamos falando de Babilônia, a grande Babilônia. Nós estamos falando de Jerusalém, onde estava o templo de adoração a Yahvé. Nós estamos falando dos assírios. Nós estamos falando de um povo que foi chamado pelo nome do Eterno. Glória a Deus. E esse povo negociou de tal maneira com o pecado que se encontrou numa situação deplorável. E quando você lê Jeremias capítulo 52 e 2 Reis 25, você vai ver o que aconteceu nessa cidade. Ela é sitiada por 1 ano e meio.
Nabucodonosor sentia a cidade por 1 ano e meio. Ele chega num ponto que só havia peste, fome e espada. A cidade de Deus, a cidade que Deus separou para ser ali o nome dele adorado, se corromperam de tal forma que Deus estava usando um rei ímpio para punir o seu povo. O pecado, quando entra na vida de um ser humano, irmãos, só traz dor e tristeza. E eu não estou falando aqui como um religioso fundamentalista, porque o pecado na vida do homem que serve a Deus é um percalço, é um acidente. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de práticas reiteradas do pecado. Eu estou falando de homens que adulteram e sobem nos púlpitos para pregar a palavra de Deus. Eu estou falando de homens que pecam premeditadamente, continuadamente, e sobem para falar de Deus. Por causa do pecado, essa cidade vai ser destruída. Esse mesmo rei Zedequias, quando o negócio está feio, ele tenta fugir. Ele é alcançado pelo exército da Babilônia. E aí ele é levado à presença do rei Nabucodonosor. E sabe o que acontece com ele? Ele vê os filhos e filhas morrerem na frente dele, e depois seus olhos são vazados. E ele é levado cativo à Babilônia, e lá ele morre. Sabe o que Deus está falando para nós, irmãos? É tempo de pais levantar, de maridos e mulheres se levantarem e buscarem restauração na sua vida. Porque os nossos filhos estão morrendo à nossa frente, porque muitas vezes negociamos com o pecado. Muitas vezes, pela expressão do nada a ver, famílias inteiras são destruídas. E sabe o que a tradição diz? Que a situação de Jerusalém ficou de tal forma que eles não tinham o que comer, e eles começam a comer os seus próprios filhos. É um estado de calamidade. Isso não foi porque Deus é ruim, não. Porque Deus está dizendo: eu de madrugada mandei profetas, falei com eles, alertei, e eles não me deram ouvidos. Então por que nós precisamos falar de restauração, irmãos? Porque o pecado tem sido câncer na vida de muitas famílias, na vida de muitos homens e mulheres. E você que entrou aqui nessa noite, não adianta se esconder dos olhos de Deus, não, porque os olhos de Deus estão sobre você. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te dar um alerta. Chega! A medida de Deus encheu. Será que você vai esperar a tua família ser destruída para você deixar essa miséria no pecado? Porque o pecado não traz, a Bíblia diz que o pecado só traz morte. Não dá para negociar com o pecado, porque o fim do pecado é a morte.